Sim. Certo. Recording progress. Shalom, Obrigada, queridos. gente. Sejam bem-vindos a mais um culto de Shabbat, um culto de primeira semana. Hoje vamos ministrar uma palavra a respeito do jejum. Nós estamos num tempo indo para Shavuot, ou a festa de Pentecostes. E desse modo, que nós, nesse 30º, se não me engano, estamos entrando agora no 39º dia, 38. 38, né? 38. 38º dia da contagem do homem, só falta 11 dias para a festa de Pentecostes. Puxa, está passando rápido, meu Deus. Está passando bem rápido. E aí, queridos, nós queremos ministrar hoje o poder integral do jejum, a convergência entre a ciência da renovação celular e a prática espiritual milenar. Nós vamos dar logicamente, um apanhado aqui Geral. geral, né, tanto fisiológico quanto bíblico, e para você entender. E a nossa intenção, o nosso coração, é que Jesus ministre o seu coração, pra você entender a profundidade dos efeitos do jejum Ok? bíblico. Vamos lá. Aqui, apertamos o botão. Vamos lá. Queridos, eu vou fechar esse aqui. Isso. Beleza. A abordagem holística, como o Marcelo falou, certo? Nós temos por texto base 1 Tessalonicenses 5:23, em que o apóstolo Paulo nos ensina que tanto o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo devem estar, estejam conservados íntegros para a volta do nosso Senhor Jesus, né? Yeshua. Então, nós temos aí corpo, alma e espírito, então essas três partes do ser humano, da estrutura do ser humano, né? Que somos em três em um, assim como Deus também é três em um, tá? Então, o jejum, ele beneficia tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito, tá? É uma disciplina espiritual, é uma ferramenta espiritual. Disciplina por quê? Porque você não faz uma vez na vida, né? Jesus disse que quando o noivo não estivesse mais com eles, que seria ele, né? Os discípulos iriam jejuar, né? Quando o pessoal pergunta para ele assim, por que que os discípulos dos fariseus e os discípulos de João Batista, eles jejuam e os seus discípulos não jejuam? Então, Jesus responde que ia chegar um tempo em que eles realmente iam precisar jejuar e estamos aí nesse tempo, ok? Então, para o espírito e para a alma, né, é uma ferramenta para que a, a alma ela se submeta ao espírito humano, que é a casa do Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus, ele mora dentro do nosso espírito e a alma ela precisa se submeter ao Espírito de Deus, ok? Em síntese, o aspecto espiritual do jejum, ele não pode ser separado do científico, né, e do médico, porque uma coisa está ligada à outra. Então, do mesmo jeito que o jejum ele tem benefícios espirituais, ele também tem muitos exercícios físicos, tá? Então, vamos lá. Testemunho das Escrituras. No Antigo Testamento, nós temos vários exemplos de jejum, certo? Nós temos aí o jejum de Esté, que é um dos mais famosos, que não são um jejum absoluto e extremo, né? Foram 3 dias em que as pessoas de Suzã não comeram e nem beberam. Então, é um jejum, assim, para crises bem intensas, né? E além desse exemplo da Rainha Esther, nós temos aí, segundo Crônicas 20, o jejum de Josafá, que nós fizemos no ano passado, congregacional, né? Fizemos um jejum coletivo de 3 dias. Cada um fez do modo como conseguia, né? Nós fizemos apenas no líquido, na água, no chazinho. E segundo Crônicas 20 fala a respeito do jejum corporativo que o rei Josafá pregoou ali em Judá, né? Judá, Benjamim ali, com Simeão, e, e que gerou esse livramento, né? Nacional. Parênteses, às vezes as pessoas me perguntam por que que eu falo Simeão junto com Judá e Benjamim. Porque, na verdade, a tribo de Simeão, ela foi absorvida, né? Pela tribo de Judá. Por isso que eles sempre lutam juntos. Quando você fala de Judá, sempre Simeão vai estar na mesma espada ali, tá bom? Fecha parênteses aqui da tribo, que as pessoas às vezes nos perguntam. Temos também o testemunho ali de Joel 2:12, aonde há o arrependimento e consagração coletivo, né? Onde o próprio Senhor fala para voltar para ele com jejum e com oração. Temos também o exemplo de Nínive, né? Que não é um povo, não era o povo de Israel, né? O povo do Senhor, mas eles entraram em jejum e arrependimento, inclusive crianças e animais, durante 3 dias, e o Senhor deu total livramento e reverteu a sentença que ele já tinha dado contra Lilith, perdão, contra Nínive. E
Normalmente é esse texto, né, no livro de Jonas, que a gente lê no Yom Kippur, porque é um exemplo bíblico claro de que através da humilhação e do quebrantamento de corações, né, nós temos aí reversão de decretos da parte de Deus, né, do Altíssimo. E o texto clássico de jejum, gente, Isaías 58. Você quer aprender sobre jejum? Você leia e estude Isaías 58, porque ele é, assim, o texto-chave de jejum é o capítulo 58 do livro de Isaías. Ele fala qual é o jejum escolhido por Deus, que é para soltar ligaduras, desfazer julgos, abrir as prisões aos presos, enfim, você vai verificar lá que até a luz, ela rompe como se fosse ao meio-dia, que a cura brota sem detença, né? E tem alguns requisitos ali que inclui não estender o dedo, né? Frear a língua, dentre outras coisas. Então você pode ler com tranquilidade depois Isaías 58, que, como o Marcelo disse, hoje a gente vai dar um parâmetro geral. No Novo Testamento, que já fala da aliança, tá? Nós temos aí a expectativa natural de Jesus, que fala: quando vocês forem jejuar, lá no em Mateus 6, né? Nas bem-aventuranças ali, no Sermão do Monte. Então, ele não é uma condicional. Ele, tipo assim, vocês vão jejuar, e quando vocês jejuarem, vocês vão fazer assim, 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 assado, né? Outro texto clássico de jejum e oração é Mateus 17, 21, que fala que algumas castas demoníacas, como no exemplo ali da epilepsia, né? O espírito de loucura que estava sobre o menino, que ele é lunático, né? O original é seleno alguma coisa, seleno Sosomai, um negócio assim. Então, o original grego. Selene Sozemai. Obrigada. O original grego fala que a criança estava debaixo de uma opressão de um espírito de Selênio, um espírito da lua, por isso que em algumas traduções ele é traduzido como lunático, tá? Então, para algumas castas demoníacas, além da oração, é necessário o jejum. Temos o exemplo do próprio Jesus, que jejuou 40 dias, né? Ele não comeu, mas ele bebeu. A Bíblia fala que ele teve fome e não sede, tá? E Atos 13, 2 a 4, fala também da liberação da unção apostólica e do envio missionário através de jejum e oração, né? Pela igreja de Antioquia, que liberou ali Paulo e Silas. Temos também aí, também, queridos, os objetivos do jejum. 9 objetivos com base ali do livro do Chávida, que é muito bom, um dos melhores livros que eu já li sobre jejum. E ele fala: o objetivo do jejum é obediência, um alinhamento direto entre você e a palavra de Deus. Temos Jesus como exemplo. 2, humilhação. Vamos matar o Leviatã de fome, né? Posicionar-se debaixo da mão poderosa de Deus para receber graça. Tiago 4:10. 3, vitória. Superação de tentações, ataques que impedem o mover de Deus, né? Na sua vida, você jejua. Nós temos aí vários exemplos de pessoas que estavam debaixo de ataque e tentação na área sexual, que apregoaram jejum de arrependimento, de quebrantamento e passaram a vencer, né? Fizeram dessa prática de jejum uma prática aí semanal, né? Para que elas pudessem vencer essas tentações da carne, beleza? Temos também 4, purificação, ou seja, trazer à tona e limpar hábitos, né? Pecados crônicos, coisas que a gente não consegue vencer. O jejum, ele é uma ferramenta maravilhosa para a gente conseguir quebrar padrões crônicos de pecados. Aquele pecado que a gente não consegue vencer, o jejum é uma ferramenta que nos dá essa vitória, esse ânimo sobre esse poder, né? Sobre esse pecado, tá? 5, quebrantamento e força. Enfrentar a fraqueza da carne para habilitar a força do Espírito Santo dentro de nós. 6, suporte para a obra do Senhor. Queridos, quando se cair o link, nós vamos mandar outro, tá? Eu não sei se ele vai. Ah, falta um minutinho ainda. Beleza. Tá. 6, suporte para a obra. Apoiar transições de tempo, apoiar transições de estações, né? Envio de missionários, escolher liderança. Sempre o jejum ele dá esse suporte, né? Como Atos 13 nos ensina ali. Temos também 7, respostas para crises, como é o caso de Esther e Nínive, que nós já citamos aqui, que precisa de uma intervenção urgente. 8, direção divina. Quando você precisa de clareza na direção, você dá ordem para que toda a voz de Satanás se cale e que apenas a voz do Espírito Santo seja ouvida pelo teu espírito e pela tua alma. E você entra em jejum. Ali você vai ter
clareza. Nós temos o exemplo do sacerdote Esdras, né, no livro de Esdras, que ele estava na beira do rio Ahava e ele teve é, revelação ali, clareza sobre que direção ele tomar em várias situações, tá bom? Temos ali 9, revelação e crescimento, ou seja, o jejum também é uma ferramenta para você aprofundar o seu entendimento espiritual e a sua intimidade com o Pai. Porque, queridos, a gente passa a ver e entender coisas que até então a gente não via, ok? Estamos falando a respeito dos 9 objetivos espirituais do jejum, tá? Isso aqui está no livro do Shavda, O Poder Secreto do Jejum e da Oração. E eu vou repassar para vocês agora, rapidinho, aquilo que a gente fez no último vídeo. 1, obediência. 2, humilhação. 3, vitória, né? Superação sobre tentações e ataques. 4, purificação. 5, quebrantamento e força, né? O poder. 6, suporte para a obra do Senhor. 7, respostas para crises. 8, direção divina. E 9, revelação e crescimento. Bom, o benefício primário, como diz aqui, é a vitória, né? Que quebra julgos. Julgos, então, a oração. Ele coloca aqui esse paralelo, né? Oração comum tem, às vezes, algumas distrações, e aí a gente tem alguma batalha, né? Muitas pessoas têm batalhas para se manter focadas na oração, e o jejum, ele potencializa muito, né? Potencializa muito a questão dos propósitos, assim, e da própria oração, para que ele possa quebrar barreiras, né? Ele coloca aqui como o jejum como uma bomba nuclear do Espírito Santo, né? O jejum não muda a mente de Deus, o jejum nos muda. Então, é uma ferramenta, uma disciplina espiritual para mudar a nossa estrutura, porque ele faz o quebrantamento dentro de nós, né? E ele ajuda aí a potencializar as nossas orações, tá? Princípio do foco. Assim como a luz difusa se torna um laser perfurante ao ser focada, a oração combinada com o jejum destrói castas, né, espécies espirituais resistentes. 4, libertação de fortalezas. Essencial contra influências malignas crônicas, né? Depressão, vícios, rebelião, ira, né? A tentação na área sexual. O jejum é uma arma, assim, imprescindível, né? E o corporativo, ele multiplica, né? É um fator de multiplicação porque são várias pessoas unidas, né? E a unidade sempre, sempre, sempre potencializa o poder de Deus nas nossas vidas, nas nossas famílias, na igreja, né, cidades, nações, enfim. Passamos aqui agora para uma parte, queridos, interessante da questão física mesmo, porque como nós comentamos no início do outro vídeo, o jejum ele não trata só de questões espirituais, ele também é uma ferramenta usada para a saúde, muito usada pela medicina hoje em dia, tá? Temos aí essa parte que nós pegamos do livro, dos slides, perdão, é baseada no livro do Dr. Aldrin, tá? Você chegar a 120 anos, e tem uma parte também, o anexo, que o Dr. Aldrin Marshall faz no livro do Luciano Subirá sobre a cultura do jejum, tá? Mas os 120 anos, ele fala especificamente de longevidade, esse livro do Dr. Marshall, e ele fala também a respeito do jejum, vários tipos de jejum, inclusive intermitente. Então é um livro muito bom, eu recomendo a vocês. Li, né? Ganhei o livro, li e achei maravilhoso. Então, a ciência. Ok, voltando, querido. A ciência da purificação, autofagia. Veja, foi descoberto um senhor, um doutor japonês, Yoshinoro Oshumi, ele descobriu essa questão da autofagia da célula e ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2016, né? Privação de nutrientes, por conta do jejum, né? Há uma privação de nutrientes e
as próprias células elas começam a fazer uma faxina intensa dentro do seu corpo, né? O que significa autofagia? É comer a si mesmo, né? Então ela faz uma faxina celular de tudo aquilo que está velhinho, daquilo que está desgastado, daquilo que não está funcionando direito, que está meio capenga, meio coisado dentro do seu corpo, o próprio corpo começa a se limpar. Então o jejum ele promove essa faxina celular. Essencialmente, é um mecanismo de sobrevivência onde o corpo identifica, degrada e recicla máquinas celulares antigas, que estão desgastadas, danificadas, né? Proteínas defeituosas. E o gatilho, sem o estresse benéfico e a privação de nutrientes induzidos pelo jejum, e a via anabólica prevalece e a faxina celular não é ativada. Então, o jejum, ele ativa uma faxina celular intensa dentro do seu corpo. Aí ele explica melhor aqui, para quem gosta, né, desse tipo de aprofundamento, ele fala o seguinte: a moeda da energia, né, na mitocôndria. A célula opera com ATP, tá? É a nossa molécula de energia. Quando a glicose acaba, né, o dinheiro na conta acaba, as moléculas de fósforo são quebradas até sobrar apenas uma molécula chamada AMP. E aí, o corpo ele entra num alerta, né? O organismo entra num alerta, isso tudo causado pelo jejum, e começa a estimular uma enzima chamada AMPK, que é a luz alerta do metabolismo. E é aqui que aí todo esse processo de limpeza profunda no seu organismo funciona. Então, o efeito dominó que a medicina descobriu é o seguinte: a cetose, né, ou lipogênese, onde essa enzima AMPK sinaliza ao tecido adiposo para quebrar gordura em corpos cetônicos para energia, porque já acabou a glicose, então não tem mais o açúcar, não tem mais o carboidrato, ele vai começar a queimar a gordura do corpo, tá? Aí temos próximo efeito, que é a autofagia, acelera o consumo de organelas velhas, né? Via proteína ULK1, de acordo com o livro do Dr. Marshall. E, por fim, a biogênese mitocondrial, que é a mitocôndria que é a célula, né? É a usina da célula, né? Em resposta à eliminação dessas mitocôndrias que estavam velhas, danificadas, desgastadas, a enzima AMPK força a criação de novas usinas de energia celulares. Então, ela cria novas mitocôndrias. Então, é um mecanismo muito interessante, porque além dos benefícios espirituais do jejum, você vai ter também a- o benefício físico, né, na questão da saúde mesmo do jejum, tá, queridos? Ah, você quer voltar ali? Vamos voltar, então. Agora eu fiquei, graças a Deus, todo mundo conseguiu entrar, né? E essa questão de limpar o cache, muito obrigado, Cris, por ter dado uma ajuda aí no grupo, né? Deus abençoe. Sempre quando você não conseguir entrar em algum link de Zoom, de qualquer tipo de Zoom, é sempre legal limpar o cache da sua máquina, né? Até no trabalho, No para celular. você, no celular, né? Para você poder acessar exatamente o link que está entrando naquele momento. Senão ele puxa do histórico anterior, aquilo que você entrou antigamente. Dá E uma aí, e acaba entrando em outros aplicativos. Então, essa dica que a Cris colocou ali é importante para todo dia, né? que é quando você precisar, né? Tem Muito, outro link. é muito interessante, até para deixar a máquina mais rápida que isso. É muito legal mesmo, muito importante. Vamos lá, então. É, Exatamente, é o isso, é o histórico. histórico, é isso aí, Ele Cris. acaba puxando o histórico, ele acaba indo por um caminho antigo em vez de caminho novo, né? Não, nada de antigo, gente. Antigo, só os fundamentos, só o alicerce. Nós temos que andar sempre do novo do Senhor. Beleza? Então, Ai, ai. Mas fica uma dica aí, fica uma dica muito boa. tipos de jejum, né? Esse aqui é mais a visão médica, tá, gente? Nós temos, assim, o jejum de restrição calórica, tá? Que é muitas vezes conhecido como um jejum parcial, certo? Qual que é a definição médica dele? Redução estruturada do gasto calórico total diário. Exemplo, você está acostumada a consumir 2.500 quilocalorias, tá? E você reduz, né, diminui esse consumo para 1.500 quilocalorias. Então, o seu corpo vai sentir, se você não está acostumado a fazer jejum, tá? E o mecanismo vai criar um déficit energético contínuo sem essa ausência total de alimentos. Normalmente, ele é indicado para quem está começando, tá? A essa disciplina do jejum,
Para pessoa, para gestantes e lactantes, isso sempre tem que estar acompanhado de médicos, né, no profissionais de saúde, tá? E para quem tem algum problema de saúde, está enfermo, está com dificuldade, assim, na questão da saúde, sempre é importante você ter um acompanhamento médico para questões de jejum, tá, gente? É, se você tá com alguma dificuldade, está com alguma enfermidade, é sempre bom você consultar um médico e sempre começar ou fazer somente a restrição calórica, tá? A gente sugere que ou você tire uma refeição, ou você tira o café da manhã, pode tirar a janta, né? Ou tem gente que não gosta de ficar sem café e sem janta, tira o almoço só, né? Então faz essa. É o que o pessoal fala do jejum intermitente, né? Que geralmente dá de 12 a 16 horas sem nenhum tipo só com Ingestão água, de né? alimentos, né? Sem ingestão, só com água ou chá, né? Ele pode ser feito também. É um tipo de restrição calórica ou intermitente, tá? Mas se você tá em alguma dessas categorias, né? De você, ou você é gestante, ou você é lactante, ou você tá com algum tipo de enfermidade, sempre é bom você procurar um médico quando você vai fazer jejum, tá? Ele sempre vai poder te dar uma dica, sempre vai poder te ajudar, te acompanhar. Foi o que o pastor Luciano Subirá fez. Ele teve o acompanhamento do Dr. Aldrin Marshall, aqui em Curitiba. E a gente tem o testemunho dele, ele é maravilhoso, né? Não só da questão da vida espiritual dele ter melhorado muito, né? Potencializado muito, não que ele fosse uma pessoa sem disciplinas espirituais, longe disso, mas ele mesmo testemunha que a vida, não só espiritual, mas o físico, né? A saúde dele melhorou assim incrivelmente quando ele começou a prática do jejum. Então, nós aconselhamos também, Tanto tá? que tem um texto bíblico muito interessante que fala sobre isso, que você deve preservar o vosso corpo, alma e espírito irrepreensível. É, Então, o irrepreensível aqui, veja, na verdade não está o foco tanto no irrepreensível, mas sim no preservar. conservar O íntegro, né? conservar É íntegro, né? 1 Quer dizer, Tessalonicenses 5:23. sem estar deformado, sem estar doente, né? Sem estar ruim. É muito legal essa disciplina do jejum para poder também colocar disciplina em todos os sentidos da carne, né? É. Todos os sentidos da carne. A maior dificuldade, geralmente, queridos, está na nossa falta de disciplina. Por isso que o nome já diz, disciplinas espirituais, né? Quais são as disciplinas espirituais essenciais, né? Fundamentais para a vida de um cristão, para a fé cristã, que inclusive são seguidas por outras religiões, tá, gente? A leitura bíblica, no caso, a leitura de outras literaturas, né? Mas a leitura, a meditação, o estudo, né? Da Bíblia Sagrada, a prática diária da oração e do jejum, né? E temos também a prática da adoração. Então, são esses quatro pilares que são básicos para qualquer cristão desenvolver a sua vida espiritual, né? Conforme diz lá Filipenses 2:12, que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. E o desenvolver implica em você ter esse treinamento, né? Porque o próprio apóstolo Paulo, ele coloca a vida cristã semelhante a um corredor de maratona. Não é uma corrida de 100 metros, né? É uma corrida de maratona e ali ele faz esse paralelo com o atleta. Então você precisa ter uma alimentação regrada, você precisa beber muita água, você precisa ter treinamento, né? Fazer seu exercício físico para você manter a sua saúde, mas também o seu exercício espiritual. Os seus músculos espirituais precisam estar também, né? Treinados. E como é que você vai treinar os seus músculos espirituais? Você vai treinar seus músculos espirituais através dessas práticas das disciplinas espirituais que a gente acabou de falar, que é a leitura e a meditação na palavra de Deus, a oração, o jejum e o louvor, a adoração. Essas quatro pilares, eles são importantíssimos para que você consiga desenvolver uma vida espiritual saudável. Então, se você não gasta tempo, não separa tempo diariamente, queridos, para que você faça essas disciplinas espirituais, e imaginei que precisa pelo menos 1 hora do seu dia, você precisa parar para que você possa ler um pouco de Bíblia, para que você possa fazer suas orações, para que você possa adorar, né? E o jejum, ele entra aí 1 vez por semana, pelo menos. A igreja primitiva fazia jejum 2 vezes por semana. Temos, acho que, no Didaquê, se eu não me engano, mas tem fontes históricas ali dos pais da igreja que informam que a igreja coletivamente fazia 2 dias de jejum na semana. Eles jejuavam de domingo para segunda, então toda segunda-feira havia jejum, e também quinta-feira, Quinta-feira. de quarta para quinta-feira, que eles faziam, né, esse. Cris, eu concordo com você. Na verdade, não é gastar tempo, é você investir, né? É investir, Investir investir. tempo porque toda vez que você está
deixando, separando o tempo para o Senhor, você está investindo na sua vida espiritual e na sua vida como um todo, né? Porque se você está com uma vida espiritual em dia, todas as outras coisas elas vão funcionar. Fora que a Aline está com uma vida espiritual em dia, uma das principais lutas que nós temos, quer dizer, nós contra nós mesmos. É, Essa é a realidade. É difícil, mas às vezes, quando a gente começa a pensar, né? Mas a verdade é essa, é contra a nossa procrastinação, a nossa preguiça, o nosso orgulho, o nosso eu, a nossa teimosia. Em vários aspectos, de fato, existe uma luta, assim, pesada contra o nosso eu. É por é, isso que nós temos que levar o nosso corpo, né, para a cruz de para Cristo, Cristo cruz de Cristo, né, e gente? crucificar, né, nossa cruz. Isso. Então, continuando aqui o slide, fechamos do parênteses aí, jejum fisiológico. O jejum fisiológico é a abstenção de qualquer substância calórica por um período mínimo de 12 horas. Ou seja, mecanismo que do jejum fisiológico é a ingestão estrita apenas de água, café puro, chás ou chimarrão e desliga o sistema digestivo. Basicamente é esse que eu e Marcelo estamos fazendo, né? Estamos indo para o dia 22 agora, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. E estamos nos sentindo bem. Graças a Deus o Senhor tem nos abençoado grandemente, a gente está bem. Jejum metabólico. A definição é foco em não promover o aumento da insulina, que é o hormônio relacionado à glicose, aí, num período maior de 12 horas. O mecanismo permite o consumo de gorduras puras que não ativam a insulina, né? O exemplo ali é aquele café bulletproof, né, com óleo de coco e manteiga, e mantém as vias de inflamação desligadas, preservando, né, o mecanismo da cetose. É bem interessante aqui, esse precisa de um auxílio médico, mas ele é bem legal. Fica uma dica muito interessante, que esse jejum fisiológico, que a gente está fazendo, 21 dias é para você mudar o teu destino da É tua vida. verdade. Entendeu? Isso é um código no mundo espiritual. 21 dias de jejum é para mudar o teu destino no mundo espiritual e, logicamente, por consequência, aqui, ah, no nosso mundo terreno. É. Base bíblica para isso, o jejum de Daniel, né? O famoso jejum de Daniel foi 21 dias. Ali ele fez somente o jejum parcial de vegetais. Nós estamos fazendo ali o fisiológico, mas estamos tomando as devidas vitaminas, né? Os suplementos necessários ali, Para shake, manter o organismo. para não ficar com anemia, né, gente? A gente também tem que cuidar da saúde, né? Isso que a gente consegue manter aí a nossa saúde, graças a Deus. Marcelão. Vamos lá, os tipos de jejum, se olhados, né, pela ótica bíblico-prática. E aqui nós vamos do mais leve, do parcial, para o corporativo. Somos. Queridos, olha só. Olha que interessante, aqui do menos intenso para o mais intenso. Vamos lá, parcial. Jejum de Daniel, intensidade era leve, porque a prática era a abstenção de manjares finos, né? Como penso em manjar fino, eu já penso, queridos, exatamente, né, no quesito espiritual e na saúde, ou seja, Exatamente, seu ele atua nas interessante. duas fontes, né? É, Tanto potencializa o quesito espiritual, potencializa muito muito. e atua na saúde. E é interessante que os manjares finos, você deixa de comer escargot, né? Você deixa de comer. Deixe para churrascaria, gente, né? Não vai na rodízio de pastel, né? O rodízio japonês, né? Para quem gosta de comida japonesa, não vai essas coisas. Sim, isso, essas carnes e doces, né? Então você acaba virar de feijão, você deixa de comer isso, Nossa, quem gosta. na verdade é interessante quando a gente fala disso, porque essa abstenção é uma coisa que te leva para o sacrifício. E realmente a gente percebe quanto a gente é dependente de algumas coisas quando a gente É. vai fazer jejum. A gente estava comentando até esses dias sobre é doce de coco, manjar fino. Verdade, Cris. Tem que custar, né, Marcelo? Gente, vamos dar um exemplo do que tem que custar, tá? Café, Exemplo, café, café. café. Para mim, gente, não é um sacrifício deixar de tomar café. Por quê? Porque eu não gosto de café, gente. Café para mim é uma coisa que não faz a mínima diferença. Eu sei que eu sou a exceção da população brasileira, tá? Que se depender de mim, as fábricas de café e a falência, mas para mim vamos fazer um jejum parcial, vamos sacrificar o café. Para mim, gente, isso nunca seria um sacrifício, Agora certo? começa a sacrificar o pão para a Melissa. Ai, meu Começa pai. a sacrificar o O trigo. trigo, O trigo. O trigo açúcar, e gente. açúcar. Puxa, aí sente. Aí Aí isso é sente. difícil.
Então, entendeu? meus amados, de fato é uma. Começa a pegar bastante. Então, são carnes, são doces, são foco em legumes e focos em águas. Então, por quê? Por que que, na verdade, o Daniel fazia isso? Logicamente, algumas carnes daquela época da Babilônia, elas eram consagradas a deuses babilônicos e por isso que Daniel se absteve daqueles manjares finos e carnes e doces. E ele focou em legumes e águas, que era ideal para iniciantes, para pessoas que são diabéticos, gestantes, lactantes, sob orientação ou trabalhadores braçais intensos, De acordo né? com. Que realmente a pessoa que usa muito os seus Força. músculos, a força, né? Ela realmente ela sente um pouco mais quando faz um certo tipo de jejum para poder acostumar o corpo a fazer a cetose. Tá lá, a Timara também não toma café. Para ela, café não faz diferença também. Ah, entendi. Que interessante, Gilmara. É porque realmente a maioria esmagadora da população brasileira Gosta de gosta café. muito de café, gosta muito mesmo. E aí nós vamos para o normal, a intensidade moderada alta, que é a abstenção total de comida, ingestão exclusiva de líquidos, e que é como Jesus fez no deserto, que a Bíblia cita fome, mas não cita sede, é o padrão mais utilizado para as manutenções espirituais. O completo que é absoluto é com uma intensidade extrema. É lógico que toda a ciência, eles falam para você não jejuar mais do que 3 dias sem água e sem comida. Zero comida e zero água. É, o seu. Né? Porque, na verdade, você pode ficar sem comida, mas sem água, durante mais 3 dias, você começa a degradar um pouco o seu organismo e não é É. legal fazer isso. Mas o exemplo de um jejum que fez essa intensidade extrema foi Esther e Esas, porque eles de fato eles conseguiram levar toda uma nação, inclusive os animais, os bebezinhos, as crianças, a, a fazer jejum e a mudar uma situação Grave, de urgente. cativeiro, de extrema, até de morte, como foi em Nínive, que estavam Era ameaça de sentenciados morte à também. morte, É, Esther também também. estava sentenciados à morte, quer dizer, iam passar alguns dias, o povo judeu ia ser, a intenção era que fosse massacrado e fosse totalmente aniquilado. Então, nesse caso, realmente é importante fazer um jejum com zero comida e zero água. Lógico, você vai se acostumando, começa com o primeiro dia, depois vai para o segundo, depois para o terceiro. É uma progressão. O máximo recomendado é 3 dias e 3 noites, e é um risco de saúde grave se ultrapassado sem supervisão rigorosa. Quando você faz sem a água, senão é importante não fazer sem água durante mais 3 dias. O escopo coletivo corporativo é a prática de grupos unidos com um objetivo específico que é multiplicador da autoridade espiritual. Por isso que a gente está aqui no topo, no máximo aqui da potência, porque o que acontece? A gente viu o David Yang Show multiplicando 12 mil crentes que se acrescentavam à igreja por mês, 12 mil No pessoas. jejum e na A oração. gente está falando aqui, sei lá, se conhecem Curitiba, né? Vários de vocês conhecem Curitiba. Poxa, quase, sei lá, metade do bairro inteiro da Fazendinha, 12 mil pessoas é acrescentado por mês dentro da igreja do David Dengue Show. Então, queridos, é um jejum. Mas por que que ele conseguiu fazer isso? Porque eles geraram a montanha de oração, eles levaram todo Jejum corporativo. um jejum e também a prática da oração 24/7 da igreja e, logicamente, levou as pessoas a essa potência, a essa capacidade de de Multiplicação. multiplicação É. e de aumento dessa força espiritual e da intensidade da oração dia de Deus. Queridos, um detalhe muito importante. Não tinha internet na época, tá, gente? Essa multiplicação que o Marcelo está falando aqui, esse mover, né, dentro da Coreia do Sul, ali em Seul, na Coreia de modo geral, né, com o coração ali na igreja de Yoido, em Seul, aconteceu na década de 80, gente, não tinha internet, não tinha marketing digital, É. tá? Não tinha Instagram, não tinha Zoom, não tinha WhatsApp, né? Mal tinha o telefone, gente, entendeu? E foi tudo na base do jejum e da oração, para você ver que realmente é, quando essas práticas espirituais são levadas a sério, né? O resultado ele é extraordinário, queridos. E realmente Deus, ele fala, puxa, no livro até, não existe terreno difícil para o Espírito Santo. Tá? E Mapa dos realmente não benefícios, existe. vamos lá. Vamos lá, mapas de benefícios, cérebro, sistema nervoso central, melhora a cognição. Olha só, olha o que o jejum faz, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Melhora a cognição, você fica mais ativo. Fica Quem mesmo. faz jejum aí de 40 dias sabe disso.
né? Que realmente Nos você já 21. fica ligadão, né? Nos 21 dias, você acorda às 5 horas da manhã com ativado mesmo, porque Ativos aí. o teu alerta, o teu sistema da tua cetose, de todo esse processo do teu metabolismo, ele acaba gerando uma atividade de deixar o ser humano com um autoalerta. E aumenta o fator neurotrófico, regula a produção de beta-amiloide, a prevenção das doenças neurodegenerativas. Então, Ah, jejum previne Alzheimer, gente. sim. Parkinson, essas coisas assim. Outra coisa que é importante em jejum: coração, sistema cardiovascular, reduz a pressão arterial e a frequência cardíaca em repouso, melhora o tônus parasimpático e a resistência sistêmica ao estresse. E fígado e tecido adiposo, troca a matriz energética, o híbrido de glicose para gorduras. Ele faz a Acetose, né? a cetose, a cetogênese. E melhora marcadores lipídicos, zera a resistência à insulina e aumenta a adiponectina, que é anti-inflamatória. Gera um efeito redutor natural do apetite. O músculo do teu estômago, ele vai diminuindo, né, gente? Não é Sim, natural, você tá só com líquido. sim. Existe também uma outra fator que é com relação aos músculos e ao DNA, que existe uma sensibilidade insulínica otimizada, preserva a massa muscular magra, agrupada pela cetose ou apulpada, né? Eu não sei, eu acho que ele escreveu errado ali. É, Aí, ó. e reduz danos ao DNA, criando condições hostis para células Pré-cânceres. Então, pré-cancerígenas. além de prevenir o Alzheimer e a perda de memória, melhora o seu sistema nervoso, também previne câncer, gente. Mas uma Faça coisa, jejum. mas uma coisa que é muito legal o jejum é que, de fato, esse negócio que a pessoa tem medo, puxa, eu vou morrer, vou ter problema, de fato ele faz, bem o contrário, ele faz muito bem para o organismo. É lógico que cada pessoa que tem, muito especialmente pessoas com as enfermidades que nós citamos, tem que ser acompanhadas com O o médico. médico. A evidência clínica definitiva, o estudo de Bischinger, Bushinger, ou Bushinger. Buschinger, Não sei. enfim. Bushinger, né? É, tá, vamos lá. O estudo conduzido pela clínica alemã centenária Buschinger Wilhelm, Well, o Wilhelm, publicado na PLOS One, em 2019, o maior estudo observacional sobre jejum prolongado. Veja bem, o maior estudo feito com relação a isso até hoje. é, É é verdade, isso é aí. verdade. 1.422, quase um cordeiro, né, de indivíduos aqui analisados, Analisados? quase 1.500 pessoas analisadas. Esses 1.422 pessoas que fizeram jejum de 4 a 21 dias de jejum supervisionado, 84% eles apresentaram melhora direta em doenças graves crônicas como artrite, diabetes tipo 2, esteatose hepática, hipercolesterolemia, né, o hipercolesterol. Na verdade, Cris, o que acontece é que reseta mesmo. 40 dias reseta o pâncreas, 40 dias reseta vários sistemas ou Dentro do vários organismo. órgãos do nosso organismo e, logicamente, acaba curando várias enfermidades. Sim. Resultados clínicos adicionais: a perda significativa de peso focada estritamente na quebra de gordura. 93% dos pacientes relataram não sentir fome, acompanhado de elevado bem-estar emocional e físico documentado. E o não sentir fome é real, tá, gente? Eu tenho um metabolismo bem acelerado, tá? Então, o pessoal sabe, eu perco peso com facilidade. E assim, a fome nesses 21 dias, por incrível que pareça, são poucos momentos que eu realmente senti fome. Né? Foi quando eu mesmo esqueci de tomar minha água, né? Que a gente vai fazer das coisas, a gente vai esquecendo de tomar às vezes, né? Mas, na real, a fome não é algo que tem me abatido muito, não, gente. O jejum prolongado não é para todos os momentos, né? Né? O acompanhamento médico é crucial para condições específicas, como distúrbios alimentares, totalmente contraindicado para pacientes com histórico de anorexia nervosa ou bulimia, uso de antidiabéticos, insulina. O jejum aprofunda, ou melhor, afunda drasticamente os níveis de glicose e insulina sem ajuste médico dos remédios a risco de hipoglicemia severa ou fatal. Eu quero lembrar que remédio não quebra jejum. Vou repetir: remédio não quebra jejum. Experimentar comida também, gente. Você está cozinhando para o seu marido. Você está em jejum e você está cozinhando para sua casa, para sua família, e você vai experimentar para ver se ficou com um tempero bom, para ver se está adequada ali a quantidade de sal. Também não quebra jejum, tá, gente? Fica de boa.
É contraindicado jejum maior do que 24 horas para as pessoas gestantes. Para as lactantes é contraindicado que os estudos mostram que até jejuns curtos de 12 horas afeta a concentração materna de micronutrientes essenciais como zinco, magnésio e potássio que estão nutricional do leite. Detalhe, gente, o intermitente para mulheres que estão grávidas, às vezes ele é até indicado pelo médico, tá? Por conta da questão do controle da diabetes gestacional e E, também para o controle de peso, tá bom? sim, Então, assim, é uma ferramenta interessante que está sendo usada em alguns tipos de gestações, inclusive, mas sempre, queridos, sempre debaixo de supervisão médica. nesses casos, né? Nesses casos, né? Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Isso aí, vamos lá. Vamos lá. Então, se preparando para entrar assim de uma forma segura dentro do jejum. Tem esse. Existe um erro comum que é entrar no jejum vindo diretamente da dieta Atkins, junk food, quer dizer, alimentos multiprocessados. Isso causa dores de cabeça crônicas, náuseas e mal-estar extremo, devido à liberação abrupta de toxinas, lixo celular na corrente sanguínea. Ah, Dr. Aldrin sugere uma transição física. de 1 a 5 dias antes do jejum. No primeiro dia, na fase de remoção de aditivos, açúcares e alimentos processados. Na fase, bom, os processados, quanto mais se remover, Se comer, melhor para a sua vida. melhor. Para o resto da sua vida, melhor. Mas, amém, a gente sabe que tem alguns alimentos processados que, enfim, são muito gostosos, a gente entende isso. Fase 2 transição para semissólidos, sopas leves e legumes. E fase 3 exclusivamente líquidos, água alcalina, sucos detox de maçã verde e salsão e chás calmantes. O chá calmante é sempre muito bem-vindo. A gente passa por flora, lavanda, camomila, maracujá, né? É sempre muito bem-vindo. Rea- Ah, é, aí é importante também para a preparação espiritual, reavaliar os objetivos conforme a primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, resolver conflitos interpessoais imediatos e aliviar a agenda para focar no descanso e na intercessão. E a regra de ouro é a fase da reintrodução alimentar deve durar pelo menos um quarto do tempo total do jejum, porque o sistema digestivo ele naturalmente dormiu, né? E aí você tem que fazer com que ele volte calmamente ao estado de processamento original, para evitar para evitar cólica, cólica, náusea, náusea, dor. distensão, dores, né? E a nova realidade evita retomar-se da dieta do lixo, ou a dieta do lixo, né? O uso do paladar renovado, menor necessidade de sal e açúcar, para manter os alimentos curativos criados por Deus. O, Pode continuar. o protocolo é de retorno, ele sugere, Dr. Aldrin, Não, não, não. Se você quebrar no churrasco, pode ser que você tenha um probleminha aí, mas pode acontecer, né? pode acontecer, pode acontecer. O protocolo de retorno de primeiro dia, água em pequenos goles, chá suaves com gotas de mel, caldo de ossos. Caldo de osso é muito Muito bom, bom, hein, é gente? muito bom. Ou de legumes ralo, maçã cozida ou no vapor. Do dia 2 a gente está indo agora para o 22º dia de jejum, Mas a então gente a usa o gente, caldinho, tá? mas hoje o caldinho é bom. Esse dia Use o 2 que e você dia quiser. 3. Sucos de detox, legumes bem cozidos, proteína muito leve, peixe branco ou frango desfiado em pequenas porções. E dia 4 ao dia 7 introdução gradual de carboidratos complexos, como arroz, purês e Para ovos. depois você entrar na carne depois. Eu acho que aqui já acabou esse. Na carne não estamos dizendo Não, eu espiritualmente falando, tô né? falando da carne, carne física mesmo, a proteína, né, gente? E nós vamos mandar mais o link, porque agora nós vamos entrar dentro do jejum espiritual. Acho que já podemos começar, Levi. Podemos mandar. Eu acho que ele vai fechar aí em menos de 4, 5 minutos. Melhor a gente fechar, daí a gente entra no outro Pronto, o link. link. A gente vai Esse, entrar só no foco espiritual do jejum. A gente já deu toda a parte aqui clínica, né? Já tem toda a prova médica e científica de que ele só faz bem, gente. Ele tira aí, como vocês as viram, inflamações. inflamação, faz uma limpeza, uma faxina bem profunda no organismo, né? O intermitente é até sugerido por alguns médicos, até para as grávidas, né? Claro, com supervisão aqui do médico. Ele ativa o teu sistema de alerta do E teu metabolismo e por isso que você aumenta o teu nível de cognição, né? Até porque, logicamente, ele faz uma limpeza do lixo da celular do teu corpo. Ele pega aquelas células mais antigas, ele quebra as células mais antigas e acaba nesse processo de autofagia, quer dizer, comer a si mesmo, no sentido de comer aquelas células que são menos, que desgastadas, são mais desgastadas, que são menos danificadas. importantes para o Isso. corpo.
também, querido, fazendo um resumão aqui, ele previne o Alzheimer, previne Parkinson, doenças neurodegenerativas, né? O jejum é uma ferramenta para você prevenir esse tipo de doença e também previne o câncer, né? Como foi comentado ali pelo médico, ele, nessa faxina intensa, ele já come o próprio organismo, né? Se livra dessas células que estão danificadas, que muitas vezes são as pré-cancerígenas. Então, Exato. é uma sugestão aqui que você coloque na sua disciplina espiritual semanal de 1 a 2 dias de jejum. Nós estamos aí falando com a congregação toda terça-feira, se você quiser acrescentar mais um dia, né? A seu critério, conforme a sua possibilidade, né? É interessante não só para a sua saúde física, mas também para a sua saúde espiritual. Se eu for sugerir para você, claro, logicamente, cada pessoa tem Uma luta uma específica. luta específica, tem um tipo de pecado específico que quer vencer, até geracional, e aí, logicamente, os dias vão mudar para essa estratégia. Mas, nesse tempo, a gente acredita que você fazer o jejum na quinta-feira é muito importante, porque a gente está vendo um ataque de Leviatã. Só ah, das águas, né? realmente, os espíritos marinhos de uma forma muito pesada. Então, a jejuar na quinta-feira é muito E interessante. nada, à vontade, se alguém quiser alguma orientação específica depois do culto, que a gente vai mandar mais um link aqui para você saber que dia que é melhor você jejuar, né? Por exemplo, pessoas que estão tendo aí a sua prova na questão da imoralidade sexual. É interessante você jejuar na sexta-feira e na segunda, Exato. tá? São dias interessantes ali para você, do pôr do sol de domingo até o pôr do sol de segundo e do pôr do sol de quinta até o pôr do sol de sexta. Então, varia conforme prova financeira, Flora, aí depende de vários critérios, mas geralmente é na quarta. Queridos, vamos agora falar então espiritualmente. Os benefícios do jejum e o que leva você diante de Deus, que realmente quebra a natureza da carne, coloca a carne no controle e dá força para o espírito para ele governar não só a nossa natureza carnal, mas governar toda a nossa mente, nosso corpo e nos colocar à semelhança de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Glória a Deus por isso. É interessante que nós estávamos conversando essa semana, até o Rui, acho que começou a ler esse livro, salvo engano, ele comprou, e jejum, o poder secreto do jejum e da oração. Nós também estávamos conversando com a Cris esses dias sobre isso. Vamos lá, meus amados, então vamos continuar agora o poder secreto do jejum e da oração, ah, baseado naturalmente nesse livro, mas que nós temos várias lições profundas do jejum e da oração para o nosso tempo atual. Então, o autor, ele se converteu, ele é o primeiro a se converter da família, tá? Ele vem de uma casta de líderes militares hindus, certo? E muito embora ele venha dessa linhagem hindu, ele nasceu no Quênia, na África, quando o pai dele estava de serviço lá, certo? Ele perdeu o pai ainda muito cedo, mas como eles vinham de uma linhagem de classe alta na Índia, então ele não teve problemas assim de ordem financeira inicialmente, mas Jesus falou com ele numa experiência sobrenatural e porque uma missionária batista deu uma Bíblia para ele. E aquela Bíblia ele fala que rendeu 700 mil almas para o Senhor Jesus. Então, não se acanhe, tá? Não fique envergonhado de você fazer gestos pequenos, que a princípio aos seus olhos podem parecer, mas o fato daquela missionária batista ter pedido um copo de água e deu em troca para ele a Bíblia, né? Foi algo assim que Deus potencializou muito a ação daquela mulher, certo? Louvado seja o nome do Senhor pela vida dela. Então ele começa o livro dizendo que há muitas pessoas, muitos discípulos, eles se sentem fracassados, né? Por quê? Porque eles, embora eles tenham essa vida de oração, eles não tinham a vida de jejum, e ali ele dá como o exemplo bíblico Mateus 17, onde no versículo 21 Jesus fala que algumas castas, elas só saem com o jejum e a oração, porque o jejum potencializa, né, o poder na vida do crente, né? O poder de Deus, ele é sobrenatural e ele é extraordinário e infinito, mas o jejum, ele, como eu já falei anteriormente, ele vai transformar a sua natureza, ele vai transformar você e não Deus, tá bom? E a crise moderna, ele comenta no início do livro, bem interessante, que ele se muda para os Estados Unidos, vai estudar num seminário, lá no seminário não falava nada a respeito da questão do jejum,
porque era um seminário mais tradicional, né? E no estado do Texas ele vai trabalhar num hospital de crianças que tinham deficiências cognitivas, né? Então, tinha todo tipo de deficiência cognitiva, e crianças desde os pequenos até a maioridade ali, os seus 18 anos, e ele, eu acho que é 18 anos, né? Porque ele vai atender várias crianças ali, em situações assim deploráveis, que ele comenta no livro. E uma desses adolescentes é o Steve. O Steve, como por conta desse problema cognitivo, ele tinha síndrome de Down, o livro explica, e Steve não é o nome do rapaz, tá? É outro nome, ele dá, para proteger ali, por questão ética, né? Ele protege o nome do rapaz. Mas ele estava num programa, o Steve, de aprender a amarrar os sapatos, aprender a abotoar camisa, né? Por conta dessa questão cognitiva, eles tinham treino para fazer esse tipo de atividade que para nós é simples, mas para eles não. E o Shavda, ele estava, era um dos professores, um dos treinos, e ele percebia que o Steve ele tinha muito problema de automutilação, então ele vivia cortando o próprio rosto nas crises nervosas que ele tinha. E aí, os diretores do hospital tentaram até o eletrochoque, porque eles pediram essa autorização para o governo na época, né, e foi concedido, e não melhorou, pelo contrário, piorou a situação emocional desse rapaz. E aí eles decidiram amarrar ele para que ele parasse de se cortar, né, porque ele se cortava com as próprias mãos, assim. E aí as outros rapazes do hospital é, começaram a brincar atrás dele, com uma brincadeira bem cruel, porque eles descobriram que ele podia cair, como ele estava com os braços amarrados, então ele caía e ele se machucava sozinho. Daí ele quando ele caía, não tinha as mãos para poder apoiar, então ele batia e ele quebrava o nariz, ele ficava com muitos machucados no rosto, bastante cruel, né? Isso da parte do que aconteceu. E aí ele ficou bastante comovido, o Chávida, com essa questão, e ele começou a orar e o Senhor falou com ele, entre em jejum. Aí ele ficou a princípio apavorado, porque ele nunca tinha jejuado na vida, e o Senhor falou para ele jejuar 3 dias, sem água e sem comida. E ele conta assim meio que as situações assim que só de escutar alguém lavando a mão na pia já dava sede nele, era um negócio bem tipo assim, ele ficou meio que alucinado assim, porque ficou 3 dias sem comer e sem beber, né? E ele nunca tinha feito isso, mas ele foi obediente. E aí, depois disso, o senhor falou para ele: agora você vai tomar água. Ele passou a tomar água e ele foi assim até o senhor falar com ele no dia 14. Ele ficou 14 dias assim. No dia 14, o senhor falou para ele: agora você vai chamar o Steve. Aí ele chamou o Steve para conversar no escritório, né? E quando ele começou a conversar com o Steve, ele anunciou Jesus para o Steve como Senhor e Salvador dele. E logo depois daquilo, ele. Ele mostrou, na verdade, o propósito que ele estava ali. Porque, na verdade, ele estava visitando, ele estava fazendo como se fosse um trabalho comunitário, um Sim, trabalho voluntário. sim. E ali, quando ele foi falar com o Steve sozinho, ele falou: Olha, eu vim aqui porque eu estou evangelizando, porque eu vim ajudar as pessoas, porque eu vim orar por pessoas e eu vou orar por você nesse momento. Ele foi direto ao ponto. E aí começou a orar, e o que aconteceu foi que Jesus, ele perguntou para Jesus: Puxa, eu vou jejuar. Mas qual é a palavra que o senhor tem para mim? Jesus respondeu para ele: Olha, essa casta não sai senão através de jejum e oração. Ele percebeu que havia uma manifestação demoníaca na vida do Steve. E aí aconteceu algo muito estranho, porque quando ele começou a orar, né, e pelo Steve, e ele ordenou que o demônio saísse, o Steve ele foi jogado 2 metros para a parede, levitou na parede E- uns 30 centímetros do chão, Ele votou. 20, 30 centímetros do chão, e aí, quando o Steve caiu, que ele continuou expulsando, né? O chave deu a ordem para expulsar aquilo que estava incomodando ali, né? O espírito demoníaco que estava incomodando. Quando saiu, ele sentiu aquele cheiro de enxofre e ovo podre, aquele cheiro nojento, né? Característico de demônio. E aí ele foi acudir, né? Porque o rapaz estava levitando 30 centímetros, caiu no chão, ele foi acudir o rapaz. E quando ele vai acudir o rapaz volta assim, era o Steve, não era o demônio. E aí o Steve começa a chorar e ele sente aquele alívio que é característico da pessoa que foi liberta, né? Aí ele desamarra as mãos do Steve e o Steve abraça ele com uma gratidão assim que ele nunca tinha sentido na vida. E ele começa a chorar, o Steve agradecendo, e ele nunca mais se cortou.
E ele chorou agradecendo porque, pela primeira vez em muito tempo, ele não teve vontade de se cortar, ele não Isso, teve vontade de se automutilar. E, isso. logicamente, quando você está se automutilando, você está gerando pactos malditos com as trevas, com demônios. É isso que o demônio tenta fazer. Na verdade, tenta tirar ou enegrecer a criatura que Deus criou. É isso. E por conta disso, queridos, ele resolve escrever esse livro que nós temos hoje, né? Ele começa daí uma série de jejuns que o Senhor deu para ele e tem vários testemunhos assim impactantes, né? De uma assim, de milagres assim, né, que Deus operou, porque ele é um evangelista, né, gente? O ministério dele é de evangelismo mesmo, então tem muita cura. Ele prega o básico, né? Jesus salva, liberta, batiza, leva para o céu e ele teve muitas curas em muitas cruzadas dele. Inclusive, teve uma senhora no Haiti, ele fez uma vez uma cruzada no Haiti, e nós estamos estudando aí a respeito né, nessa questão dos espíritos das águas, né, contra os espíritos das águas, essa reprogramação dentro da nossa alma, das dimensões da nossa alma. E a gente percebeu, tem um testemunho no livro do Chávida que ele fala que ele fez uma cruzada de 8 ou 9 dias, 10 dias, não sei quantos dias, mas foi mais de 8, no Haiti, e vinha uma senhorinha, uma vovozinha, que ela era cega. Então vinha a neta e ela ia para frente para receber a oração e ela caía no poder de Deus, ela era tocada, voltava e ela continuava cega. Mas ela foi lá, todo dia, fé, persistindo, 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 persistindo. Chegou no último dia, no oitavo dia. Ela foi para frente de novo, como todos os outros dias que ela tinha sido recebida na oração, né? Ele foi, orou por ela de novo, tudo ela caiu no espírito, o Senhor trabalhou na vida dela. E quando ela levantou, foi só no último dia que ela foi curada. E ela percebeu assim, nossa, ficou maravilhada, muito feliz que ela tinha sido curada de cegueira. E alguns meses depois, o Schaffner estava dirigindo na Flórida, e aí o Senhor deu como um filme o que realmente tinha acontecido com aquela senhora. Ó, tinha uma ilha, né? E havia sobre a mente daquela mulher, na cabeça dela, uma espécie de um polvo, um espírito marinho cheio de tentáculos. E existiam 8 tentáculos que estavam enrolados na visão e na mente daquela senhora. Então, cada vez que ela ia para frente e ela era tocada pelo Espírito de Deus, um daqueles tentáculos, ele era removido, ele Ele era era cortado, cortado. ele era Obrigada, querido. dilacerado, Isso. ele era destruído. De novo, por que que a gente se lembrou disso? Olha só, ele teve essa revelação que em 1970. 70 ela vai pegar a bolinha. Então, e o apóstolo José Garrida, ele foi falar de algumas experiências pessoais, onde ele viu alguns tentáculos de polvo enrolado não só na cabeça, mas nos rins das pessoas. Na área assim, Na área íntima também. íntima também. Então, queridos, veja que são profetas e pessoas totalmente distintas, nunca se conheceram, nunca se falaram, mas a revelação, ela é real. Então, Né? isso é para confirmar o que o Chávida tinha visto, porque ele realmente perguntou: por que que o senhor só curou aquela mulher no No oitavo último dia? dia, porque E Deus aqui também vai uma outra resposta. Por que que é importante fazer campanha de oração? propósito. Propor de oração. A Toda resistência, né? sete quintas-feiras, 7 sextas-feiras. Entendeu? 7 semanas. Esse jejum que nós estamos fazendo de 7 meses, porque cada dia ele levanta uma medida do mundo espiritual para quebrar um tipo de fortaleza e para quebrar uma medida de iniquidade geracional, Sim. para que ao findar do processo você possa, de fato, ter o 100% daquela natureza, daquele braço maligno totalmente quebrado. E é interessante porque até o Marcos Souza Borges, o pastor Cote, ele falou que ele ficou dentro de um culto que eles estavam fazendo Yom Kippur, eles começaram a confessar pecados, todo tipo de pecado, e ficaram horas confessando. É Se não me engano, congregacional, era né? congregacional. E de repente, uma jovem, depois de horas confessando o pecado, uma jovem foi completamente curada Da também cegueira. da cegueira de um olho. Que ela era Monocular. monocular, né? E a cegueira do olho dela foi totalmente curada.
quando ele levantou aquela medida de confissão de pecados. Então, realmente, essa medida, ela vai quebrando esses sistemas ali. Mas foi tão lindo, o testemunho dessa senhora, queridos. Puxa, Jesus cortar um tentáculo por dia. Foi Quer dizer, interessante. e ela caindo no poder todo E dia. ela não parou. Isso foi top. Top. Essa constância no mundo espiritual é uma coisa maravilhosa. Então, queridos, ele passa então a explicar que o fato de você ser cheio do Espírito Santo não significa que você vai estar andando no poder do Espírito Santo. Aí ele comenta que uma coisa é você ser salvo, batizado, né, cheio do Espírito Santo, inclusive batizado no Espírito Santo, mas você ainda não foi testado. A sua maturidade ainda está frágil, né? A sua estrutura não está tão fortificada ainda, do seu homem espiritual, da sua mulher espiritual, né? O seu ser interior. Então ele comenta ali que Jesus, ele foi, depois de cheio do Espírito Santo, ele foi batizado nas águas, foi cheio do Espírito Santo, e ele foi conduzido ao deserto pelo próprio Espírito, tá? Para, em jejum, ele só estava com água, e foi provado ali. Satanás veio, trouxe as provações que ele estava autorizado a trazer. Jesus venceu na palavra. Ele usa sempre o livro de Deuteronômio, o livro preferido de Jesus para contestar fariseus e o próprio Satanás era o livro de Deuteronômio, tá? O que ele mais usa, o que ele mais cita é o livro de Deuteronômio, bem interessante, eu gosto muito de Deuteronômio também. E depois dos 40 dias, ele é forjado, a carne está extremamente enfraquecida, e aí ele passa a andar no poder do Espírito Santo, que é aquilo que o Romanos 8:1 faz, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o versículo, a continuação do versículo que muitas Bíblias modernas comem é o seguinte: para aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E isso aqui é o que é o andar no Espírito. Tem um livro, inclusive, inteirinho, do David Robertson, que fala, né, do andar no Meu Deus. Espírito, que também fala de algo muito semelhante, mas ali o foco dele é a oração em línguas, mas ele também fala de jejum, tá? Então ele chega num nível apostólico de romper, de cura, de autoridade sobre fortalezas. E a chave, já estou a falar, é estar cheio do Espírito Santo em si não nos faz totalmente aptos. O jejum libera o poder do Espírito Santo, dissolvendo o que não tem nada a ver com Cristo dentro das nossas vidas. Pode falar assim. E é muito interessante que na verdade, quando você passa para esse poder dimensional do Espírito Santo, do nível apostólico, do romper, da cura, da autoridade, para você quebrar fortalezas malignas, é tão interessante que o próprio apóstolo Paulo, vai mais um código agora, o apóstolo Paulo, quando ele aceita Jesus, a primeira coisa que ele fica cego, logicamente, com a visão que ele teve, mas ele fica 3 dias de jejum. É a primeira coisa, logo após conhecer Jesus, 3 dias de jejum, queridos. E aí ele vai falar um pouco tempo depois que ele teve esse encontro com Cristo, ele falou assim: Eu não vim para vós em sublimidade de palavras, mas da manifestação do poder de Deus. Ou seja, ele conhecia realmente a Torá de uma forma profunda, E os fariseus também fazem mas. jejum, E né? os fariseus também fazem jejum, mas depois de jejum, depois de conhecer Cristo, depois do nível apostólico, aí ele vem com a manifestação do poder de Deus. Isso é maravilhoso. Bom, a matriz dos níveis de unção. Então vamos lá. Vivendo cheio do Espírito Santo a sua mente, sem se mover, porque a água parada dá dengue, gente. A água parada dá dengue. O negócio é você fluir. Tem que deixar fluir o Espírito de Deus. Então, vivendo cheio significa no modo de sobrevivência, ou seja, a manutenção da sua salvação, a paz interior. Aquele videozinho que o apóstolo Edre colocou, eu achei muito interessante, gente, que fala que é você como se fosse um passageiro, só observando, né? Você não tem o poder ativo ali da sua vida, né? A postura, ela é defensiva, você esconde-se do mundo, né? Como os discípulos fizeram após a cruz, porque ficaram com medo, né? A gente entende perfeitamente. E há uma limitação, né? Porque existem algumas castas que você precisa, como o próprio Jesus fala ali, do jejum. E quando você passa por esse mover no poder, que é se fluir das águas interiormente de você para fora, tá? Ele fala na destruição das obras do diabo, no resgate de cativos ali, que foi o que foi ministrado no Congresso, né, de Isaías 60, 61, aquelas promessas, né, de fluir no Espírito, é, a ofensiva, né, você alcançando nações, curando enfermos, libertando pessoas, alcançando, né, os objetivos para os quais você foi designado, né, tem propósito específico para a sua vida, cada um na sua área, né, dentro de departamentos e áreas específicas da sociedade, e a capacidade de quebrar julgos severos através da palavra, né, da autoridade e comando. Então, depois a gente passar para o deserto, porque o deserto é uma fase, não é para você viver no deserto, é só uma fase, né, você precisa estar apto para você andar
no poder. É interessante que, na verdade, ele mostra a chave da mostra como você quebrar fortalezas e como funcionam os sistemas das fortalezas demoníacas, porque a unção, no dia primeiro e dia 2 a unção atinge a estrutura, o primeiro tentáculo é removido. Então, ele fala aqui, ó, você vê essa estrutura da fortaleza. O núcleo dessa fortaleza é a raiz do problema. Pode ser uma cegueira espiritual, pode ser um vício profundo aqui, né, em qualquer área, seja na questão da aposta, na questão da pornografia, na questão da idolatria, o cigarro, alguma doença crônica, né, um pecado que você não consegue vencer. Eu achei sensacional, inclusive, até aproveitando esse vídeo profundo, uma experiência de uma senhora que contou pra gente esses dias atrás. Achei maravilhoso, lindo, lindo demais o testemunho dela, porque ela falou assim: Poxa, eu tinha um vício ah, um vício em fumo, Tabaco, é tabaco, em era cigarro. tabaco. E o que aconteceu é que depois do culto de Jesus, depois do batismo nas águas, ela começou a sentir cheiro de fezes em vez de aquela atração pelo cigarro. Quer dizer, Nossa, Jesus. ela se batizou mesmo fumando, porque é um processo. Mas depois do batismo nas águas, Jesus transformou essa atração ao fumo, ao tabaco, esse desejo ardente pelo tabaco, num Ungiriza. sistema, numa ongeriza, Ela se repeliu. de repelir aquele tipo de vício. Ou seja, o espírito dela foi vivificado e ela naturalmente mudou o gosto. Né? E por isso Foi que, graças a transformada de Deus, volta. através de Cristo, a gente começa também, e eu creio que ter ojeriza do pecado também. Então, depois do núcleo, nós temos ali o que ele fala dos tentáculos demoníacos, né? São camadas de resistência, como os tentáculos ali que foram, que Deus mostrou. Expulgados dessa senhora. Isso, e que Deus mostrou para ele o porquê que ela só tinha sido curada no oitavo dia. Até que tem o romper, né? Quando cai totalmente os obstáculos e a libertação ela se manifesta, né? De dentro para fora. E ele comenta ali que dos primeiros dias a unção atinge essa primeira estrutura, né? E o primeiro tentáculo é removido. Na medida que você vai caminhando em persistência no jejum e na oração, as demais camadas vão sendo desmanteladas e as defesas vão caindo até que você alcança é, a vitória total e completa. Então, a questão é você não se desencorajar, como a gente aprendeu com a profeta Robertane Lima ali, do Max, do Aninho Jacareí, ela comenta que você tem que orar até que, ou seja, até que você obtenha aquilo que você está buscando, né? Por isso que a Bíblia, o próprio Jesus fala, né? Pedir, dá-se-vos. Buscai, acharei. Batei, você será aberto. Então, você tem que continuar no processo, né? O pastor Costa também fala isso, que E, você precisa. Pode falar, Sandra. e o próprio David Enguichou. David Enguichou, ele fala também no livro de oração dele, a oração eficaz, um dos melhores livros de oração Melhor já livro de escritos, sabedoria. né? Espetacular, assim, um livro. Ele fala justamente as três dimensões da oração: pedir, buscar e bater. Mas isso é para Né? outro, Mas isso é para para outro outro culto. momento. É para outro A momento, gente porque vai a gente vai entender essa manhã. aprofundar essas três dimensões numa outra ministração. Mas é só para você entender, queridos, que realmente você tem que ter constância, você tem que bater até conseguir. Você tem que continuar, você tem que, de fato, persistir no processo, que vai cair por terra a fortaleza em nome de Jesus. Então, essa é a balança espiritual, a estrutura, né? Então, a cruz, ela é a balança, certo? Na medida que você vai jejuando, o seu ego, ele é neutralizado, por isso a gente falou que você mata a leviatã de fome, tá? Os seus apetites eles vão sendo enfraquecidos, seja eles físicos ou carnais, de modo geral, na questão da briga, da discórdia. Bem que você, morto não se ofende, né, gente? Então, na medida que você vai jejuando, a ofensa, ela vai tendo cada vez menos poder. A ofensa e a crítica, ela vai perdendo a força, né? E até apetites malignos, né? Aqueles apetites de, poxa, não levo nenhum tipo de desaforo para casa. Foi Inveja, entendeu? né? A inveja. Você conseguir se dominar quando alguém te fechar esses dias. Aconteceu quarta-feira comigo. Eu fui estacionar o carro e de novo um outro senhor me ultrapassou e me estacionou na minha frente. Ah, Puxa, queridos, eu me lembro do Theo e Hayashi. jejuei, tá vendo? Eu me lembro do Theo Hayashi, queridos, ele até falando que, na verdade, que a gente está sendo visualizado pelas pessoas a todo instante. E o E, Senhor e, também. e pelo Senhor também, naturalmente. E aí até que o Espírito Santo falou com ele esses dias, falou assim, olha, Teófilo, não seja o Teófilo Do Senhor. desse. Antigamente.
Ou seja, aquele colérico aguçado, né? Já levou esse negócio, já levou. Quando ele foi no aeroporto, estava um problema Ele que ele teve que comenta. confrontar Tá no. com a passagem dele, né? Com a aeromoça. Era para ele ter ficado surtado. E aí, depois que ele ficou tranquilo, que ele se esforçou para ficar tranquilo, aí a moça falou assim: Puxa, pastor Theo, né? Vai, eu. Eu olhando na Zion, eu falei: Meu Deus, ele falou assim: Por que que a posição não já falou do início, né? Ficou olhando o que que ele ia fazer, né? Não, tudo. Mas deu certo, cara, o cavaco. Mas deu certo, graças a Não, mas Deus. nenhum. Foi. Mas a carne é humilhada porque os apetites são enfraquecidos e o ruído mental é essencial. Isso aqui é sensacional. O ruído mental é essencial. Uma coisa que faz o jejum é dar clareza, é te deixar com maior destreza no mundo espiritual, é dar mais discernimento, é dar mais equilíbrio, é fazer com que você saiba o que fazer e fazer com que você consiga ouvir o Espírito Santo com maior nitidez. É verdade. E aí, o que acontece? Na medida que você está humilhando o ego, né? A cruz ela está sendo efetivamente aplicada dentro da sua velha criatura, certo? A sua acessibilidade espiritual ampliada, a sua mente também, né? Mente e coração, toda a questão física, mas também a mente, né? Fica mais claro, como a Marcela falou, a autoridade liberada e o fluir do espírito é facilitado. Deus resiste aos soberbos, ele dá graça aos humildes. E o jejum bíblico é um instrumento mais poderoso para que haja essa verdadeira humilhação, abrindo caminho para a graça de Deus. Glória a Deus, você fica muito Aleluia. mais sensível para Jesus. E a transformação interna, o soldado, a purificação que traz à tona o pecado oculto para ser limpo, né? Porque às vezes a gente não está conseguindo ver, a gente está tão acostumado a pecar em determinadas áreas da vida que a gente não está enxergando. Quebrantamento, destrói o orgulho e a autossuficiência. Isso aqui é sensacional. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Isso. Queridos, eu estou pulsando no mundo espiritual, está pulsando 21 dias aqui. Talvez alguém precise fazer, ou então vai precisar fazer 21 dias de jejum para poder mudar o destino, para Transformação poder querido. transitar do destino atual para um novo destino. Fica uma, Fica a fica dica. a dica. Domínio próprio. Subjuga o corpo como um servo obediente. Gente, Domínio próprio. E o poder externo, que é a batalha, quebra de julgos, desfaz amarras de impiedades e vícios, cura, libera unção física e restauração. restauração. A guerra, que vitória sobre demônios territoriais e fortaleza, inclusive ele conta alguns relatos que ele, na verdade, ele vence sistemas de bruxaria, né, pesada quando ele foi jejuar. Muito interessante. A conexão divina e bruxos, né, que ele foi desafiado. A sala do trono, revelação à luz e rompe nas trevas, o entendimento espiritual, a direção, orientação clara para o futuro, uma orientação clara para o futuro. Não é aquele negócio de ficar com um monte de poste não sabendo entrar. Exemplo de jejum de Esas, a presença da Shekinah, a potência, a densidade da Shekinah, a intimidade profunda com a glória de Deus. Isso é maravilhoso, extraordinário. Aí tem alguns tipos de jejum completo, sem comida, sem água, que é o mais seis Normal, dias. A gente corporativo. comentou o jejum normal, que a gente já comentou. Só para vocês, eu não vai repetir aqui porque é desnecessário, a gente já fez. E aí fica uma dica também, uma outra dica, por favor, que gravem isso. O jejum corporativo ele tem uma potência violenta. O jejum da tua casa, o jejum da tua família, Da congregação. mãe e filha, pai e filho, da congregação, puxa, com um objetivo específico, mais de uma pessoa fazendo juntos, tem uma potência também tremenda, porque amplifica a potência do jejum. Vamos lá, queridos. Próximo slide diz assim: projeto de um jejum seguro, né? 1 a 3 dias é aquela zona de desintoxicação, ainda que você teve aquela preparação anterior que o doutor Aldrin comenta ali. Pode acontecer nos primeiros 3 dias você ainda ter dor de cabeça, um pouco de náusea, fraqueza, nós tivemos, tá? Os primeiros 4 dias ali, 3, 4 dias foram mais difíceis. Depois, porque o corpo está expelindo ainda as toxinas, né? A carne ainda está resistindo ali, gritando, certo? Então vai começando devagar, tal, né? Vai hidratando bem a água, muita água, gente, filtrada, né? E assim, só um parêntese para vocês aqui. A gente começou a fazer jejum, né, no líquido. Então, a água é extremamente necessária. Adivinha o que aconteceu com o nosso filtro? O nosso filho deu problema. Que esse diabo maldito, né? Foi lá nos incomodar. E teve dias que a gente acabou acordando, porque estava vazando o filtro, com a cozinha totalmente alagada, que isso. Eu falei, meu Deus, agora tem que limpar a cozinha. E é um negócio até para você entrar e começar, né, a murmurar, a se queixar. Jesus, tenha Falar mal. Eu falei, misericórdia de meu Deus, mim. é para realmente constranger mesmo. Mas graças a Deus já trocamos o filtro, tá tudo ok. Mas é uma coisa. É interessante quando as coisas acontecem. Mas Deus vai nos dar a vitória, em nome Mas de Deus Jesus vai do cuidar. céu. Agora,
Agora, na verdade, antes que eu esqueça que isso também é um jejum, e depois nós liberamos como paternidade espiritual sobre vocês, e quero liberar como pai espiritual essa força para jejuar, porque de fato o jejum é uma força espiritual, Tá. espiritual, Do é 4 uma de... capacidade sobrenatural para você. Bom, 4 de em diante começa as ondas de clareza, porque a fome física ela cessa, ela realmente ela desaparece, gente, é um negócio muito interessante, a mente fica muito mais clara, né? O sistema digestivo cansa e a sensibilidade ela aumenta, né? Protocolos no final, você, como o doutor Alder falou, você tem que terminar aí com uma forma mais suave possível para melhorar, né? Você introduzir os alimentos aos poucos. Até as pessoas encapetadas que usam tal discernindo os demônios, você começa a discernir, Você entendeu? começa a ver até que você não quer, querido. É impressionante, é impressionante. Então, o primeiro, ele traz purificação pessoal, né? Mantém o canal limpo. E o corporativo, como a gente já falou, ele tem essa questão da interdependência e ele potencializa muito a questão do jejum. O X aqui é muito legal, esse É, tipo de visão, a grande muralha trabalha com a questão da oração daí, na né? oração. Os tijolos, cada jejum e oração é uma medida no mundo espiritual, né? Uma oração individual, a oração oculta, a obediência silenciosa, é um tijolo que vai construindo essa muralha. A argamassa, que é a unidade, o acordo corporativo da igreja local, e a muralha, a defesa espiritual inexpugnável sobre uma cidade ou sobre uma nação. E aqui tem o precedente de Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20, A quando gente a já falou. aniquilação era iminente, Josafá não orou sozinho. Ele convocou um jejum nacional, e a guerra passou das mãos dos homens para a Para as mão de mãos de Deus. Deus, Glória a e a Deus. vitória foi certa, né? Então aí, visão profética, preparando para a colheita. Então ele comenta aqui, né, e já é nível congregacional, né, a necessidade aí da oração e do jejum corporativo, que é o que a gente vai tratar nos próximos cultos aí, nós estamos tratando essa questão de fundamentos, certo? Mas é que vocês já conseguiram ter uma noção boa. Aí a pergunta que não quer calar, né, como diz lá o nosso notebook ali, tão querido, tão simpático. Qual que é a sua posição aí, queridos? Então, depois de a gente falar tudo isso que a gente falou, deu aí as questões físicas, as questões espirituais, o que que você vai fazer com isso? Com toda essa informação? Aí fica uma sugestão para você se comprometer com pelo menos um dia de jejum e decisão por Semana, semana, por né, e por mês, mês. Mantenha seu canal espiritual limpo através do arrependimento. Se contudo, arrepender é necessário. Nesses tempos de jejum, eu tenho me arrependido ainda mais profundamente, geracionalmente, dos pecados. Eu tenho conseguido visualizar coisas que Jesus queria e quer fazer, não só na minha vida, mas na vida de outras pessoas. E é isso. isso eu tenho conseguido enxergar de uma forma extremamente clara, queridos. Graças a Deus por isso. Eu dou graças a Deus que essa visão, essa barreira no olhar, na visão espiritual, tem sido cada dia mais quebrada a visão tem aumentado cada vez mais, até para verificar o tipo de pecado que Jesus quer trabalhar ou quer quebrar geracionalmente. Então, queridos, se você não sabe em que dia você quer fazer esse jejum, a gente sugere que você se una à congregação, que nós estamos jejuando, como o Marcelo comentou, 7 meses na terça-feira, para neutralizar as questões de guerra e de morte. Então, se você não sabe qual dia da semana você quer começar a jejuar, nós sugerimos que você se una a nós, porque você vai estar em unidade e o jejum corporativo, ele sempre potencializa os resultados na vida daqueles que estão fazendo, tá bom? Se você quiser fazer mais um dia, como a gente sugeriu também, fique à vontade, mas nós sugerimos que você comece terça-feira conosco ali no grupo de oração, tá bom? Estamos indo para a parte final, nós queremos orar por você. Se você quiser semear, queridos, fique à vontade. Por quê? 2 Coríntios 9, o apóstolo Paulo fala assim: o que semeia com moderação, também colherá com moderação. O que semeia em abundância também se fará. Cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade. Porque Deus ama aquele que dá com alegria, ou, na versão King James de 1611, um alegre doador. E Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, abundeis em todo bom trabalho. Hoje nós estamos na premissa Da da semana. semana, então, logicamente, você começando a ofertar não só no Shabat, né, nessa fusão do Shabat, mas a nova semana sempre é um momento, um portal muito abençoador para a sua vida. E a E, oferta, desculpa, e a oferta também é outra ferramenta, né, queridos, outra das disciplinas espirituais que você está usando o altar em seu favor. Isso também é outro estudo, né?
para você, como você saber usar, porque a oferta ela não é só a semente, ela também sela muitas coisas, muitas orações que são feitas. E esse selo é como o apóstolo já explicou, é como se fosse uma ativação, você está reiterando, você está concordando, você está. Ai, como é que é o nome daquilo agora? Me fugiu, mas você está. Você está se associando a outra Isso, pessoa, você né? está se associando com aquela pauta que foi falada, você fez aquela pauta, você está ativando. Nesse caso aqui, você está concordando com a palavra, Você né? está ativando uma memória do mundo Exatamente, como espiritual. a própria Provérbios fala, né? Compre a palavra. Então, fica aqui agora Compre a palavra toda vez que Jesus te der uma palavra que for rema na sua vida. Você isso. vai lá e deposita no altar uma oferta. Isso é um princípio para todo o resto da tua vida. É, Compre aquela palavra. Ativa aquela palavra no mundo espiritual. Você vai no altar e ativa a cela no mundo espiritual para que para que aquilo seja uma memória. uma memória diante de Deus e para que aquela palavra rema também você está consolidando, selando no altar Isso, para que aquilo se consolide também na sua vida, seja isso. executado na sua vida. Números 10:10 fala a respeito dos dias das vossas festas e solenidades fixas. Nós terminamos agora um Shabat, que é uma das festas, e agora você tem a oportunidade de ofertar, se assim você quiser, como foi colocado ali, oferte com alegria, oferte com entendimento, né? Oferte com a direção do Espírito de Deus, se assim você desejar. E o Marcelo vai orar por você agora. E nós queremos ativar esse jejum na sua vida. Nós queremos ativar essa vontade, essa unção, essa capacidade, essa graça dada por Deus através do sacrifício de Jesus, através do poder do Espírito Santo, para que você também possa jejuar e vença a passividade, vença a preguiça, vença a distração, a correria do dia a dia e que essa disciplina, dessa prática do jejum, ela se torne algo corriqueiro realmente na sua vida, esse costume, como existia na igreja primitiva, como era na vida dos justos do passado, como era na vida do próprio Jesus, enquanto esteve aqui em carne, e ela possa trazer benefícios maravilhosos para o seu corpo, para a sua alma, para o seu espírito, para as suas finanças, para os seus relacionamentos, para a sua família, né? Não estamos aqui idolatrando, mas temos todo o padrão bíblico ali para fundamentar isso, e nós queremos orar por você agora. Amém? Aleluia. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos agora e temos visto o poder do Senhor operando de uma forma poderosa ao longo do tempo, ao longo de várias vidas que estão aqui presentes. Muito Aleluia. obrigado, porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor é o Deus conosco. E nos ajuda, Senhor Deus, assim como esse autor experimentou e nos deu essas chaves de revelação da palavra de Deus, e eu peço que essas chaves incorporem no corpo, alma e espírito, e, Senhor Deus, que vão para além do corpo, dos ouvidos biológicos dos teus filhos, mas entre nos ouvidos espirituais, entre no corpo, alma e espírito, nós ativamos cada palavra, cada código aqui liberado, com uma chave para, Senhor Deus, movimentar, processar, para poder alavancar a vida espiritual do teu filho e também a jornada do teu filho e da tua filha. Pai, pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor venha encontrar o teu filho, encontrar a tua filha. Nós ativamos cada oferta pela fé em Cristo Jesus e nós queremos agora, pelo poder que é no teu sangue, Senhor Jesus, mais uma vez, com uma medida de oração, nós, Senhor Deus, viemos diante do Senhor, em partir e pedir, eu rogo, Senhor Deus, eu abençoo o teu filho e a tua filha com essa graça, Senhor Deus, do jejum, com essa capacidade sobrenatural de ter essa facilidade para jejuar, de gostar de jejuar, de gostar de jejuar, Pai. É em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha aumentar essa medida, aumentar essa força, aumentar essa graça, aumentar, Senhor Deus, essa fortaleza, capacidade, Jesus, esse dom, esse talento, Senhor Deus, para o teu filho jejuar e para a tua filha jejuar. Eu imparto em nome de Jesus. Nós abençoamos como apóstolos. Eu libero vocês para jejuns espirituais. Em nome de Cristo, que você seja apto, que você receba essa competência, seja consolidado esse dom em você, que isso seja uma natureza, essa competência do mundo espiritual, que você receba essa habilidade, esse talento, esse potencial, essa potência para jejuar. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro e decreto, é pelo poder que é no sangue de Jesus. Receba o poder para jejuar, receba a capacidade para jejuar. 3 dias, 7 dias,
14 Muitos dias, 21 dias, 40 30 dias, 40 dias, Aleluia. 50 dias e quantos dias o Senhor Jesus Cristo quiser, pelo poder que é no sangue de Jesus, pelo poder que é no sangue de Jesus. Pai, imparta agora, rebaixou. Io mai, ti non sto amando, di più la cheia,